Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast Um Café por uma História, apresentado por Andy Costa e Vanessa Nunes. Para fazer um bom café, meu bem. Neste episódio ouvimos a história do Gesiel Pimenta, 42 anos, monitor ambiental e autor do livro Achei-me em um lugar chamado Ilha Grande. Pronto para ouvir mais essa história? Então pega já o seu cafezinho. Mas antes, aproveite para assinar os nossos canais e ser notificado de novas histórias. Gesiel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Conta pra gente a sua história aí. Eu moro aqui na Ilha Grande há 42 anos, né? 42 anos de Ilha Grande, né? Conhecido como peixe com banana, né? Caiçara, nativo, né? No sangue, com muito orgulho, né? Eu sei que existe muitos... Eu vi muito isso na época de jovem. Quando o turismo começou a frequentar a Ilha Grande, e por se tratar naquela época não existia o fluxo do turismo na Ilha Grande, aí os próprios nativos eles ficavam meio... Aí o jovem, né? Principalmente o jovem, né? Ficava meio com medo de falar que era nativo, né? Por se sentir, tipo assim, do lado das pessoas, preconceituoso, né? Ah, nativo, ignorante, não tem conhecimento. Então eu peguei um pouco com isso aí, mas depois eu fui vendo que as coisas não são assim. E eu passei a falar para aqueles que chegavam na Ilha Grande que eu sou nativo, com o maior orgulho. Peixe com banana, da terra, né? E na Ilha Grande, 42 anos de Ilha Grande, mas aqui nesta comunidade, eu moro aqui há 36 anos. Vou fazer 37 anos, né? Desde a época do sistema prisional, eu cheguei aqui na década de 80, né? E com meus 8 para 9 anos eu passei a conviver nesta comunidade que outrora foi uma cidade prisional, né? Na verdade, quando o governo imperial comprou a fazenda de Dois Rios em 1884, né? Que aqui era uma fazenda conhecida como da família Cunha Guimarães. O governo imperial comprou e logo após, 10 anos depois, criou a primeira prisão na Ilha Grande, a Correcional de Dois Rios, né? Mas foi na década de 40, após a construção da colônia agrícola do Distrito Federal, houve-se um planejamento de fazer aqui uma cidade prisional. Então tudo isso que você está vendo hoje, né? Ruas compridas, largas, com nomes de avenidas, quadra de esporte, campo de futebol que tinha antigamente, cantinas, que ainda existem 2 cantinas aqui, né? Escola, e outras coisas mais que já se perderam muita coisa aqui. Tudo isso foi para promover uma sociabilidade em todo o sistema prisional, ou seja, tanto as famílias dos presos quanto dos guardas, dos penitenciários, assim como a polícia militar, viveriam em função do sistema prisional. Então foi na década de 80 que meu pai chegou aqui, com a sua família, e passou a morar aqui. Então a partir de 8, 9 anos eu passei a conviver nesta cidadezinha, né? Juntamente com presos, com famílias de presos, né? Mas o bom é que o meu pai, como policial militar, ele sempre nos ensinou o seguinte: problemas do interno não tem nada a ver com a família. Então trate o seu amiguinho bem no colégio, a gente estudou junto. Então você imagina, filho do policial militar, guarda de DESIP, com filhos de internos e ter problemas. Não, trate ele como se fosse uma... né? Então meu pai ensinou isso pra gente, né? Então eu vivo aqui 37 anos, 36 anos com muito orgulho nesta comunidade. Eu lancei um livro, né? Achei-me um lugar chamado Ilha Grande, e eu sempre pensei e tive o desejo de escrever a respeito da história de meu pai. Meu pai é o Getúlio Cantuário, né? Da Silva. Ele foi o primeiro baiano na Ilha Grande na década de 70. Meu pai é um baiano que ele é muito família. Então você imagina, você morar num lugar desse, quando acaba a luz, ele tem uma renca de filhos, acaba a luz, ele sentava no sofá com a minha mãe, e a gente sentava tudo em volta dele e começava a contar a história da Bahia, como ele chegou no Rio de Janeiro, como chegou na Ilha Grande, como se tornou policial militar, né? E fora suas experiências que ele contava de fugas de preso, né? Então aquilo pra gente, a gente ficava... E hoje ele tem 72 anos de idade, né? E se ele conversasse com você hoje, é como se ele viveu ontem a atuação no presídio, porque ele conta as coisas muito detalhadamente, você se perde, você fica assim, nossa, sabe? Você conversa com ele, é uma coisa assim, maravilhosa mesmo. E eu me inspirei muito no meu pai, né? Já casado com os meus filhos, né? Emocionalmente, né? Por se tratar de viver num lugar desse, você não tem espaço, você quer, mas você não consegue, você não pode. E um dia eu ouvi um professor de faculdade no YouTube, eu estava de serviço, na área de segurança, né? Eu estava muito para baixo. Estava sem motivação, sabe? Pensa em alguém novo, eu estava vivendo uma vida sedentária, eu sempre gostei de correr, surfar, fazer exercício, né? Eu estava ficando meio
duro das pernas e tal. Aí de repente esse professor falou assim, cara, você está perdendo o seu tempo. Você quer ter, mas você não consegue fazer, você não consegue ser. Existem 3 fatores importantes que o ser humano ele cria. Eu quero ter, mas eu preciso fazer, eu preciso ser para fazer, para ter. Aí ele falou assim, mas existem 2 elementos importantes. Eu vejo, eu crio. Aí ele falou assim, o que você está vendo? 2 elementos, o positivo e o negativo. Tudo em sua volta está caindo. Só que você está enxergando lá na frente, poxa, eu vou fazer para me ser e para me ter, mas você não consegue porque você está criando um mundo negativo. Cara, meu irmão, aí você larga isso, faz o seguinte, tá tudo desabando. Não tá, parece que não tem jeito. Coloca 1% de positividade naquilo que é negativo para você hoje. E você vai ver o que você vai acontecer na sua vida. Aí eu falei, opa! É pra mim. Não é? Eu falei, é pra mim. É pra mim. Aí eu falei, rapaz, deposita 1%, rapaz. Deposita 1%. Você vai ver que a sua história vai mudar. Aí a partir daquele momento, a minha mente abriu. Pum. Aí foi aonde eu comecei a ter uma ideia de título do livro. Aí foi aonde eu estava de serviço aqui, né? Aqui no Museu do Meio Ambiente. E chegou aqui, vem muito turista, né? Para acampar, né? Eles passam por aqui, já era tarde, quase 6 horas da tarde, assim. E ele veio, botou a bolsa dele cansado, um rapaz novo, né? Aí começou a ler sobre os museus. Aí, de repente, a gente começou a bater um papo, né? E ele começou a fazer várias perguntas para mim. E eu, por morar num lugar histórico, eu tenho um pouco de conhecimento, né? E eu comecei a conversar com ele. A gente estava sozinho no meu posto de serviço, né? Porque o museu é o nosso posto de serviço, né? Do segurança. E, de repente, numa conversa tão boa, sabe? Ele começou a gostar da história, né? Aí ele falou assim, cara, eu sou escritor e tal. Aí foi aonde opa! Eu nem tinha começado a escrever, eu tinha uma ideia de título. Eu falei, eu também eu estou escrevendo um livro. Aí ele, é mesmo, rapaz? Qual o título? Aí me pegou. Eu falei, nossa, tem que ter um título, e o título? Aí eu falei assim, a história vai se basear na história de vida de meu pai, né? E achei-me em um lugar chamado Ilha Grande. Quando eu falei isso, ele pediu para me repetir. Eu falei, achei-me em um lugar chamado Ilha Grande. Ele, pum, aí ele virou. Aí fez assim, ele voltou para mim e falou assim, poxa, eu já tinha me apresentado, né? Ele, eu posso te dar um abraço, cara? Eu sei que você tá fardado. Eu falei, pode. Aí ele me abraçou assim, com os olhos lacrimejando, né? Eu não entendi nada. Ele, cara, meu corpo tá tudo arrepiado, irmão. Ó, eu sou brasileiro, mas eu moro na Alemanha há 10 anos. E vim pro Brasil, cara, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Ele falou a cidade dele aqui do Rio de Janeiro. É bem próximo a uma periferia ali, não sei, perto da Rocinha, enfim. Aí eu falei, cara, eu vim aqui para me achar. Rapaz, quando você falou isso para mim, cara, eu tô até emocionado, meu irmão. Você não tem noção dessa mensagem para mim. Aí ele falou assim, cara, eu acredito muito em Deus. Eu sei que Deus, nesse momento, falou comigo forte aqui, assim mesmo. Aí eu me emocionei, né? Me mantive a minha posição, né, de segurança, né? Ele, cara, escreva. Porque eu vou voltar aqui, eu quero te procurar, quero saber de você e tal, mas eu vou te achar. Mas eu quero ouvir esse título aí. Achei-me em um lugar chamado Ilha Grande. E graças a Deus, lancei o livro. Foi aonde aquilo entrou em mim, uma perspectiva muito mais forte. Aí, no outro dia, eu fui até a casa de meu pai e falei pro meu pai assim, pai, não é surpresa que a minha ideia é escrever um livro a respeito do senhor. Ele por quê, pai? Eu preciso do senhor. Como é que eu vou escrever um livro sem saber de fato de cada detalhe do senhor? Claro que o livro que eu vou escrever não vai falar muita coisa do senhor, eu preciso escrever outro livro, porque eu vou falar outras coisas a mais, não é só do senhor, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Onde foi que o senhor se achou? Ele. Como assim? Como pessoa, pai. Onde foi que o senhor se achou ele? Aqui, na Ilha Grande. E você sabe. Eu sei, pai, mas por quê? Aí onde ele contou a história, que meu pai conta uma história até hoje, que quando ele era da Marinha, ele via muito aqui pro lado de Angra dos Reis, numa fragata aqui. E um dia ele subiu no convés do navio, e a Ilha Grande, né, tava tudo escuro assim, né, antigamente não tinha luz, aqueles pinguinhos, né, de luz, né? Aí ele olhou assim, aí ele falou que no coração dele, ele olhou assim e falou assim, um dia eu vou morar num lugar como esse, vou conhecer uma mulher bonita, vou casar com ela e vou ter muitos filhos e netos. E de repente ele chegou aqui, e de repente ele casou com uma mulher bonita, que minha mãe é bonita, e está cheio de netos. E hoje ele tem 72 anos, ele é grande. Então, tudo se encaixou. É por isso que o meu livro, ele começa assim, a vida é cheia de surpresa. A vida nos leva a lugares surpreendentes. E eu escrevi algo aqui de minha autoria, dizendo o seguinte,
Cada momento tem o seu tempo. Cada tempo tem o seu momento. E o movimento do tempo segue o seu destino, né? E eu aprendi também que não é a história, ela não cria o fatalismo. As pessoas que criam a sua própria história. Então eu dei uma volta por cima. Alguém que não tinha perspectiva e alguém que hoje tem uma perspectiva, e escrevi, o livro tem 7 capítulos, né? Onde eu falo sobre a vida cheia de surpresa, a vida nos leva a lugares surpreendentes, a vida me trouxe a este lugar. Aí eu comecei a narrar, né? Porque eu uso a primeira pessoa do meu pai, né? A vida é cheia de surpresa, a vida nos leva a lugares surpreendentes, a vida me trouxe a este lugar. Aí eu falo sobre a Ilha Grande. Um pouco sobre o paisagismo, tal, entro em algumas coisas. Aí depois eu falo assim, um lugar chamado Dois Rios, onde eu falo sobre a minha comunidade, Dois Rios. Aí depois eu falo assim, ó, aqui cheguei, aqui fiquei. Aí eu entro na história de meu pai, da Bahia, Rio de Janeiro, Ilha Grande, né? Também queria até deixar também uma poesia, que eu falo sobre Dois Rios, tá? Vou aproveitar aqui. Quem sou eu? Eu sou. Sou porque nasci. Se nasci, não tenho dúvida de quem eu sou. Não sou porque chegaram a mim com o ar de acreditarem que realmente sou. Sou só porque estou aqui. Sou, pois eu mesmo digo que sou. Eu tenho uma história. Eu sou e digo. Pergunta a história e fala e ela falará por mim. Eu sou e estou entre elas. Quem? Minhas belas irmãs. A saber, as demais praias que me cercam. Posso não ser a mais bela. Só sei que estou entre elas. Eu sou porque nasci. Se nasci, passei a existir. A minha existência trouxe a vida a muitos. A minha existência trouxe alegrias, confortos, paixões. Minha existência trouxe também muita tristeza. Não que isso fosse de minha autoria, como se eu fosse culpada. Plantaram em mim, obrigaram-me, escolheram-me, por isso tenho esse passado pesado. Me julgam e às vezes falam mal de mim. Nem por isso me escondi. Ainda sou e estou aqui. Eu sou, pois o presente me faz acreditar em um futuro glorioso de oportunidades. Jamais me desconectarei do meu passado, da história. De uma coisa eu sei. O presente abrirá caminhos para um futuro de esperança. Para os que ainda acreditam em mim. Eu sou. Querem saber quem sou eu? Eu sou Dois Rios. Para fazer um bom café, meu bem. E este foi mais um episódio do podcast Um Café por uma História. Já estamos nas principais plataformas como Spotify, iTunes e Google Podcasts. E aproveite para seguir a gente também nas redes sociais e conhecer outras histórias incríveis. Facebook e Instagram /Um Café por uma História. Curta, comente e compartilhe todo esse conteúdo que a gente prepara com aquele carinho para vocês. Mas e que tal você contar a sua história também, hein? Envie agora mesmo uma mensagem pra gente pelo Instagram ou Facebook. E aí, vamos tomar um cafezinho?